Bom dia a todos. Havendo número legal, declaro aberta a sessão da terceira Câmara Civil, a última sessão do ano, hoje, dia 14 de dezembro. Presença aqui dos desembargador Cleone, desembargador Lorival, doutora Ana Lídia por vídeo, contra a minha vontade. Falta aqui. E cumprimento aos advogados, aos ouvintes da Rádio Web, aos nossos servidores, a todos que estão nos assistindo. Eu coloco em discussão e votação a ata da sessão anterior. Vossa Excelência não está aparecendo na tela, desembargador Jamil. Obrigado, a senhora quer me ver, a senhora tem que... Estava me ouvindo, não? Estava me ouvindo, doutora Ana Lídia, a senhora me ouviu? Tranquilo, estou ouvindo. Se algum processo extra pauta, senhores? Então, nós vamos iniciar com os processos da terceira Câmara. Senhor secretário, pedidos de preferência. Desembargador Lorival, desembargador Cleone, algum adiamento para não ser anunciado? Da pauta da terceira. Então, o 15º é um agravo de instrumento que Felipe Arraes Carvalho, Renata Oliveira Batalha Arraes, agravado Frederico Alves dos Santos e Yolanda Carla Silva Brito, representado por seus respectivos advogados. Esse julgamento foi iniciado na sessão anterior. O desembargador Lorival se deu por suspeito ou impedido. Foi convocado o desembargador José Gonçalo Filho, que por motivos de compromisso na Justiça Eleitoral não vai poder comparecer. Então esse processo fica adiado. Preferências? 3. 13, desembargador Cleones. Agravo interno no pedido de efeito suspensivo, apelação número 0800-581-23. Terceira Câmara. Mas você, algum advogado, o senhor pode até anunciar, e depois eu volto a anunciar na segunda Câmara de Direito Público. Algum advogado para não ficar esperando. Senhores, na segunda Câmara de Direito Público ainda não foi aberta sessão, mas para que ninguém fique aguardando, e eu vou repetir quando abrir a sessão, o desembargador Cleones, qual é o processo? Mas é da terceira civil mesmo. Então é da terceira civil, senhor. 14. Primeiro apelante, Empresa Maranhense de Administração Portuária. Segundo apelante, CG Engenharia Limitada. Então, após o voto do desembargador relator, houve... o desembargador Cleones pediu vista, eu ia aguardar, mas aqui consta vista compartilhada. Então, vamos aguardar a próxima sessão, senhores. O desembargador Cleones não teve condições de examinar, ainda está no prazo. Na verdade, eu imaginei que eu aguardei, porque uma praxe minha, se um colega pede vista, eu fico aguardando por consideração. Mas aguardo, eu vou examinar também. O próximo. Já anunciei. Eu lhe auxilio aqui. Pois não, vamos lá, o próximo. Pois não, o próximo. E da sua relatoria, o 13º agora. Aqui, município de São Luís, agravante, procurador doutor Alex. Eu já ia dizer doutor Alex Rabani, mas não é doutor Alex Rabani, é doutor Alex Humboldt,
de Souza Ramos, procurador do município. Agravado é Selma, Associação de Ensino Superior. Advogados, doutores Jorge Rachid Mubarak Maluf Filho e outros. Relator, Vossa Excelência, o município vai fazer sustentação ou Selma? 13º. Senhor presidente, o município vai fazer sustentação? Ninguém vai fazer sustentação? Não. Desembargador, o senhor pode ler aí rapidinho para mim, que é um agravo interno. O agravo interno é no pedido de efeito suspensivo à apelação. Vossa Excelência não concedeu, o município, então, agrava de vossa decisão e o senhor afirma que há ausência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo e nega provimento, dizendo que não observou os requisitos autorizadores da tutela, isso porque pairam dúvidas acerca da plausibilidade dos argumentos sustentados pelo município de São Luís, moralmente considerado já ter havido, inclusive, decisão da presidência desta Corte em sede de agravo interno no pedido de suspensão de sentença, tendo como processo originário a mesma ação declaratória em que foram analisados também os mesmos fundamentos aqui expostos pelo requerente. E é por isso, senhor presidente, que eu estou mantendo a minha decisão. Isso, eu estou lendo a sua decisão aqui. Só para concluir, já que temos aqui acompanhamento dos advogados, e por isso, configurar contradição evidente ou agravada, afirmar que o efeito imediato da sentença poderá causar às finanças municipais dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o próprio agravado reconheceu o direito do agravante gozar de imunidade tributária em parecer jurídico e que essa imunidade perdura desde 2004, devendo ser mantido o status até a prolação final. Agravo interno não provido, esse é o voto do desembargador Cleones, eu acompanho o desembargador Lorival. Agravo interno não provido nos termos do voto do relator. Pronto. Acompanho. 15. Meu filho, que é? Primeiro da pauta, desembargador Lorival. Agravo interno na agravo de instrumento. Banco Bradesco. Primeiro agravado é o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão, o PROCON. Segundo agravado, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Temos sustentação? Doutora Raíssa, a senhora vai falar em nome de quem? Qual é esse? Primeiro, da pauta. Bom dia, excelências. Estão me ouvindo? E a senhora vai falar em nome de quem? Do Banco Bradesco. Banco Bradesco. Outra parte se encontra? Os agravados? Desembargador Lorival Cerejo. Trata-se de agravo interno ajuizado pelo Bradesco em face do PROCON e do TPE Maranhão, em que requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na decisão liminar, considerou-se o entendimento adotado pelo STJ no julgamento do RESP 1.253.672, Rio Grande do Sul, para admitir a inversão do ônus da prova em ação civil coletiva de matéria consumerista, a fim de concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares na espécie, os consumidores. Reconheceu-se também que eventuais provas apresentadas pelo agravante podem subsidiar o juízo a qual na quantificação de indenização por danos morais coletivos, se a ação foi julgada procedente. Sobreveio o presente agravo interno em que a parte argumenta ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porque a discussão posta em primeiro grau está alicerçada em norma declarada inconstitucional pelo Supremo. Segue reiterando os argumentos iniciais quanto à inadequação e o risco do procedimento de inversão do ônus da prova. Postula a suspensão dos autos principais, indicando que a probabilidade do direito está consubstanciada na norma declarada inconstitucional pelo Supremo e o perigo da demora no prejuízo à fase instrutória do processo.
ressalta não ter sido intimado se pretendia produzir provas, tendo sido surpreendido com a decisão que inverteu ônus da prova e configura nulidade. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento sem opinar quanto a mérito. Outra razão apresentada pelo DPE é o relatório. Doutora Raíssa. Bom dia, Ministério Público. Bom dia, Ministério Público. Doutora Ana Lídia, a senhora está com o microfone desligado, ninguém está lhe ouvindo. Bom dia a todos. Hoje, Doutora Ana, inclusive, eu gosto da senhora aqui. Todos nós agora vamos protestar. Inclusive, hoje é Dia Nacional do Ministério Público. Ministério Público. Os senhores estão muito ausentes aqui, não estão hoje merecendo esses elogios todos. Parabéns, doutora Ana Lídia. Eu recebo meus cumprimentos. Parabéns, doutora Ana Lídia. Muito obrigada. Nós somos do mesmo concurso. Exatamente, nós três. Senhora e o desembargador Jamil. Perfeitamente. Exatamente. E completamos 40 anos este ano deste concurso. Exatamente. 2003. Eu fui nomeado no dia 17 de agosto de 1983. Sim, senhor. A pauta está enorme. Vamos fazer essa... Doutora Raíssa Mamed, por gentileza, seu nome completo, OAB para fim de registro, e em seguida a sua sustentação. Bom dia, excelências. Meu nome é Raíssa Mamed Lins Brasiliense, OABDF 65118. 51 do Ministério Público. Então, primeiramente, eu presto meus cumprimentos ao excelentíssimo desembargador relator, ao excelentíssimo desembargador presidente e a todos os excelentíssimos desembargadores aqui presentes. Um bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de fazer o esclarecimento, excelências, de que nos termos do relatório disponibilizado nos autos e narrado agora na sessão, o julgamento a ser realizado agora se refere ao agravo interno interposto pelo Banco Bradesco em face de decisão que rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento. Desse modo, até para evitar qualquer tumulto ou atropelo de fases processuais, nos ateremos aos termos do agravo interno nessa sustentação oral. O presente agravo interno foi interposto pelo Bradesco para pleitear a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a ação de origem até julgamento definitivo do agravo de instrumento. Isso se deve ao fato de que o agravo de instrumento discute dois pontos principais que devem levar à suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo. O primeiro deles, excelências, é que o objeto da ação de origem gira em torno de pretensão de atribuição de efeitos à lei estadual declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E a decisão do Supremo Tribunal Federal tem efeito erga omnes e retroativos. O ponto é que a declaração da inconstitucionalidade de lei no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal tem efeitos ex nunc, implicando em que não devem produzir, a lei declarada inconstitucional não deve produzir quaisquer efeitos jurídicos. Assim, não há que se falar em qualquer discussão sobre parcelas suspensas e eventuais encargos decorrentes da Lei Estadual número 11.274, de 2020, que foi declarada inconstitucional desde a sua concepção. Essa lei, excelências, foi publicada na época da pandemia do Covid-19 e havia determinado a suspensão das parcelas dos empréstimos consignados durante o período da pandemia e foi posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E como ela compõe a causa de pedir da ação de origem, é por isso que nós argumentamos que não há qualquer razão de ser para essa ação seguir o seu curso e não aguardar o julgamento desse agravo de instrumento em que se discutem essas questões primordiais ao desvinde do feito. Esse é o primeiro ponto que deve levar à atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, considerando a impropriedade de seguimento da ação de origem, que tem como cerne a tentativa de atribuição de efeitos, à lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
A segunda razão principal, excelências, para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é o fato de que nele se discute a inversão do ônus da prova que foi deferida pelo juízo de origem. No entanto, não há qualquer razão para amparar tal inversão de ônus da prova, já que os autores da ação de origem são o PROCON do Maranhão e a Defensoria Pública Estadual, que detém legitimidade para ajuizar ações civis públicas em defesa do consumidor, justamente para combater a assimetria existente entre consumidores e fornecedores, não havendo qualquer hipossuficiência técnica ou probatória que possa amparar a inversão do ônus da prova nesse caso. Nesse ponto, a manutenção do segmento do processo de origem gera enormes prejuízos ao Bradesco, como de fato já tem gerado. Excelências, a decisão de origem, que inverteu o ônus da prova, atribuiu a essa providência característica de regra de julgamento e não regra de instrução, o que é vedado pelo nosso Código de Processo Civil. Isso porque, apesar de ter invertido o ônus da prova, não oportunizou que o Bradesco se desincumbisse do ônus que lhe foi atribuído, em completa violação ao parágrafo 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil. Excelências, eu peço venha até para ler trecho desse dispositivo. Abre aspas. Poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No entanto, ignorando completamente essa disposição, a decisão de origem inverteu o ônus da prova, não oportunizou que o Bradesco produzisse novas provas e deu seguimento ao processo, que agora já está em fase de conclusão para julgamento de mérito. Isso ainda agrava o risco de dano ao Bradesco, considerando a possibilidade iminente de que seja proferida sentença, seguindo a distribuição do ônus da prova, que está em discussão no presente agravo de instrumento. Vejam, excelências, que não há ainda decisão definitiva sobre a distribuição do ônus da prova, considerando que ela está em discussão nesse recurso, né, que agora está sendo julgado o agravo interno. Devendo o processo de origem aguardar essa definição antes que seja prolatada a sentença. É por isso, excelências, que estão presentes os requisitos para atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A probabilidade do direito se revela pela inconstitucionalidade declarada pelo STF da lei que baseia a ação de origem e também pela impossibilidade de inversão do ônus da prova quando a defesa dos direitos do consumidor é feita por entes públicos legitimados exatamente para combater a assimetria existente entre consumidores e fornecedores. O perigo da demora, por sua vez, também está demonstrado, considerando o risco iminente de que sobrevenha a sentença, observando a inversão do ônus da prova, que ainda está em discussão no presente agravo de instrumento, o que gera um risco de tumulto processual e prejuízo à fase instrutória do processo. Assim, é essencial, excelências, a suspensão do processo de origem até que haja decisão definitiva sobre a distribuição do ônus da prova. Eu quero fazer o destaque que isso não gera qualquer risco de dano reverso, mas, pelo contrário, implica em prezar pela economia processual, evitando o atropelo das fases processuais. São esses, excelências, de forma breve e concisa, os motivos que devem levar ao provimento do agravo interno do Banco Bradesco para atribuir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo a ação de origem que já está conclusa, né, para a sentença, até que seja julgado o agravo de instrumento com a definição definitiva da distribuição do ônus da prova. Muito obrigada pela atenção, excelências. Obrigado, doutora Raíssa. É agravo interno, sem manifestação ministerial, isso? Desembargador Lorival Cerejo. No tocante aos requisitos de admissibilidade, desembargador Lorival, o que eu vote pelo senhor? No tocante aos requisitos de admissibilidade... Foram adequadamente preenchidos, por isso conheço do recurso. Não assiste razão ao agravante. Inicialmente deve-se observar que a decisão de saneamento do processo não infringiu o princípio da vedação à decisão surpresa, porque, conforme o despacho do ID, o magistrado de primeiro grau, antes de sanear o feito, determinou a intimação das partes. Ressalto que, embora intimado a se manifestar, a parte agravante manteve-se inerte, silenciando quanto à necessidade de produção de novas provas e sobre a distribuição do ônus probatório.
Por outro lado, o outro requerido se manifestou e instou a magistrado de primeiro grau a se pronunciar contra a distribuição do ônus da prova. Por isso, afasto a alegação de nulidade da decisão. Relativamente à inversão do ônus da prova, considero que a parte não apresentou argumentos suficientes para afirmar o entendimento inicialmente adotado por mim, já que se limitou a reproduzir os fundamentos da inicial. Aqui eu lembro que o Código do Consumidor instituiu um microsistema processual. Ele não tem nada a ver com o Código de Processo Civil. É um microsistema autônomo. Com efeito, continuo a me filiar ao entendimento pacífico do STJ, no sentido de que é cabível a inversão do ônus da prova em ação civil coletiva de matéria consumerista, independentemente daquelas que figurem como autores e réus na ação. Repise-se que a parte agravante não conseguiu afastar a aplicação desse entendimento judicial ao caso concreto. Ademais, considero que a declaração de constitucionalidade da lei estadual 11.274 pelo Supremo não é suficiente para acarretar a suspensão dos autos principais. Nesse ponto, vejo que a tramitação regulada do feito principal não implica atribuir efeitos jurídicos à lei constitucional, já que diversas questões de direito foram apresentadas ao juiz Acó. Em verdade, a demanda em tramitação no primeiro grau apresentou ao Poder Judiciário fatos que indicam supostas condutas ilícitas praticadas pelo agravante, as quais devem ser apuradas judicialmente, embora tenha sido declarada inconstitucional a lei estadual mencionada. Portanto, não vislumbro motivos para alterar o entendimento inicialmente adotado, razão pela qual mantenho o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Nego o provimento ao agravo interno. Também acompanha agravo interno desprovido nos termos do voto do relator. O 16º desembargador Lorival Cerejo, um agravo interno na apelação de número 850-390-2016. A agravante é a Hortência Maria Ribeiro e agravada aqui é o Banco Bom Sucesso. Já foi iniciado o julgamento e após a leitura do relatório da sustentação oral aqui pela parte da apelante, Vossa Excelência pediu-me para adiar, para melhor examinar. Sim, e verifiquei que os argumentos trazidos aqui pelo ilustre advogado não estão confirmados nos autos. Então, Vossa Excelência mantém um voto no sentido... Presentes os pressupostos, a decisão agravada foi fundada em entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria em sede de julgamento do incidente de resolução de demanda repetitiva, número 53.986/2016, especialmente sua quarta tese, não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico e dos deveres legais de probidade e boa-fé, e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificamente correspondente às características do contrato, observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio anulável segundo os princípios de conservação dos negócios jurídicos. No caso concreto, a decisão recorrida analisou atentamente os documentos juntados aos autos para chegar à conclusão pelo desprovimento do apelo. Sim, senhor. Então, o senhor está negando o provimento ao agravo interno. As ponderações que ele argumentou aqui não... O senhor analisou novamente, já tinha passado aqui, nós já tínhamos examinado o seu voto, e agora o senhor está reafirmando o voto. Desembargador Cleones? E rebatendo as acusações que ele fez aí na tribuna. E o quê? Rebatendo as alegações que ele fez na tribuna. Sim, senhor. Agravo interno desprovido nos termos do voto do relator. Desembargador Lorival Cerejo, desembargador Cleones Carvalho Cunha, Ministério Público na pessoa da doutora Ana Lídia. Algum destaque de algum processo pautado hoje na terceira Câmara? Mantidos. O agravo de instrumento número 3 está como sem interesse, mas na realidade é pelo provimento. É da minha autoria, né?
Número 3. Exatamente. Momento, senhorita. Então, é que, em desacordo com o parecer, o relator vota pelo Desprovido. desprovimento. Vossa Excelência diz que é pelo provimento, né? Pelo provimento. Exatamente. Então, é em desacordo. Fica retificado aqui na pauta. Mais algum destaque, desembargador Lorival, desembargador Cleões, seu Não. secretário, alguma observação? Então, eu declaro encerrada a sessão da terceira Câmara Civil, obtido todos os votos e pareceres já de conhecimento de todos os que foram aqui membros citados, tá? Os membros da Câmara e o Ministério Público. Em seguida, e de forma imediata, eu declaro aberta a sessão da segunda Câmara de Direito Público, também hoje, 14 de dezembro de 2023, Dia Nacional do Ministério Público. Muito E obrigada. vamos os processos extra-pauta. Algum processo extra-pauta, desembargador Cleon, desembargador senhor, não havendo, ata aprovada, vamos às preferências dos senhores advogados. 54. Doutora Ana Lídia, nós temos Eu tenho hoje uma nesta retificação pauta a fazer, aqui excelência. 130 processos e na pauta virtual quantos, desembargador Cleones? Excelência, tem mais aqui. Bruno, diz de novo aí, 130, Só para... 200 são 478 ao Senhor todo. presidente, 78 ao todo. 478 processos em julgamento hoje. Nessa semana. Nessa semana. Virtual Da e agora... terceira. Tudo bem. Desembargador Lorival Cerejo. tem uma retificação a fazer. Pois não. No 17º, aqui é pelo Na segunda Câmara, né, desembargador? da sessão anterior. Aparecer assim. É retificar aqui no 17º. O rapaz da internet. É pelo não conhecimento. Foi aquelas alterações que nós fizemos Sim. e foi no bloco. Então tem que destacar este aqui, que diante do novo entendimento que eu adotei, minha conclusão do voto é pelo não conhecimento do recurso, que ele entrou com a apelação, né? E que eu passei a entender que era grave. E nós votamos genérico, e é pelo O senhor está se adequando, então, né? exato. Adequando. Está correto. Muito bem. Vamos lá, 54 aqui. Desembargador Clemonte, 54. Só pode começar, desembargador Jamil. Eu vou ver aqui se eu acho. JE. Eu ainda nem abri aqui. Apelação Estado do Maranhão, doutor Ricardo Gama Pestana, apelado Sérgio Alves Galvino. Advogado doutor Carlos Miranda Pinto Figueiredo e outro. Relator desembargador Cleões, 54. Deixa eu só sair aqui da Câmara, da terceira para a segunda. O senhor vai falar em nome de quem? O apelante não está, o Estado do Maranhão? Qual é o processo, o número? 54. Vou já dar a natureza do desembargador Cleões, enquanto ele está abrindo, eu também, agora que eu estou abrindo a sessão da segunda Câmara. Está aqui girando. Os senhores vão aí confabulando, pensando na eleição para presidente para o próximo ano da segunda Câmara de Direito Público. Desembargador Lorival, desembargador Cleões. Eu vou assumir, aceitei assumir a terceira. Desembargador Lorival. A segunda. Ele vai assumir, ele nem pede voto, não diga isso não. Se ele pedir voto, não, e eu não vou votar, peça voto. Vossa Excelência adora uma cadeira presidencial. Não, desembargador, que o senhor quer ser eleito sem nem pedir um voto, diga assim, se for da vontade dos senhores. Eu nem quero ser, mas a base quer, né? 54. Eu fiquei ontem imaginando eu, candidato ao Supremo, e chegando ali eu dizer todas as verdades que deveriam ser ditas, as minhas posições verdadeiras. Todas. Ia chocar. É 100% rejeitado.
Sim, vamos seguir aqui. Olha a conversa paralela. Proclamado o resultado, eleito por unanimidade para Lorival Cerejo, né, para presidir a segunda Câmara de Direito Público e... Muito bem. Olha, só, sem pedir voto, desembargador. Relatório, desembargador Cleone. O senhor adotou o relatório constante do parecer ministerial e o Ministério Público diz o seguinte, que é uma apelação interposta pelo Estado do Maranhão em face da sentença prolatada pelo juiz de direito da segunda vara da Fazenda Pública da capital, que, em uma ação ordinária juizada por Sérgio Galvino, ora apelado, julgou procedente o pedido, condenando o apelante Estado do Maranhão a pagar ao autor o retroativo das diferenças remuneratórias havido entre as recebidas por ele, decorrente do seu cargo de auxiliar judiciário e do cargo de técnico judiciário, no período de 3 de agosto de 2012 a 11 de abril de 2022, limitada a data da publicação do Plano de Cargos PCCV, Plano de Cargos e Funções com reflexo devido nas verbas trabalhistas. Razões recursais, pede a reforma do julgado monocrático, o sentenciante incorreu em erro injudicando, diz que a parte autora não comprovou ter realizado outras atividades, questão da função de técnico, pede o provimento do recurso para reformar a sentença. Apresentadas as contrarrazões, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça e a doutora Iraci Martins Figueiredo Aguiar manifestou-se quanto ao conhecimento do recurso, deixando de opinar quanto ao mérito, por entender inexistir interesse ministerial tutelável. Este é o relatório da lavra do desembargador Cleones Carvalho Cunha. Eu indago se o apelante se encontra, mais uma vez, não estando presente o apelante, o advogado do apelado Sérgio Alves Galvino. Pois não, seu nome completo, OAB, em seguida sua sustentação. Bom dia, excelências. Márcio Rafael Nascimento Chaves, OAB Maranhão 11561, pela assessoria do Sindicato dos Servidores, representando aqui os interesses do servidor Sérgio Galvino. O servidor Sérgio Galvino, ele é auxiliar judiciário, né, lotado na comarca de Lago da Pedra, e ele alega, né, ele está com a ação alegando que exerce as funções de técnico judiciário, né. Então aqui é importante ressaltar que ele está pleiteando aqui o reconhecimento do desvio de função, não equiparação salarial, não enquadramento em cargo diverso daquele que foi aprovado em concurso público, como alega o Estado em sua apelação. Importa ressaltar também que a gente não está pedindo aqui o desvio de função para toda a categoria, né? Para que seja configurado o desvio de função, tem que ter uma análise do caso concreto. Nesse caso em tela aqui, importa ressaltar que o cargo de auxiliar judiciário ele foi pensado originalmente como um cargo ali de limpeza, conservação, de fazer fotocópias, né? Organizar aquelas mesas e tal. E com o processo de virtualização e de informatização dos processos, né? Porque isso já vem desde o TMSPG, esses servidores que eram auxiliares judiciários, cargo de nível fundamental, passaram a atuar nos processos, fazendo certidões, atos ordinatórios e de toda sorte. O que é que foi comprovado nos autos, principalmente pelo depoimento das testemunhas dos colegas que trabalham nessa unidade? É que nessa unidade, a distribuição das tarefas é feita por dígito. Como é que funciona isso, excelências? Aqueles 7 primeiros dígitos do processo, pega o último, tem ali dois auxiliares na comarca e 2 técnicos. Se o dígito termina em 2, vai para auxiliar, ou seja, ele vai ter que fazer tudo nesse processo. Não é por tarefa. Então, isso foi comprovado nos autos, pelos depoimentos dos colegas do seu Sérgio, né? Principalmente o do técnico judiciário, que também trabalha na mesma unidade, né? Que comprovou que não existe uma única tarefa que ele exerça como técnico judiciário, que os auxiliares judiciários dessa unidade também não exerçam. Então, assim, é incontroverso que eles fazem
as mesmas tarefas. Isso é de conhecimento de Vossas Excelências, inclusive. Nos últimos 10, 15 anos aqui, houve uma valorização da classe, né, dos auxiliares judiciários. Inclusive, parabenizar Vossas Excelências, né, que promoveram essa valorização. E uma das maiores provas de que isso vem acontecendo nesse processo de informatização é que nesse novo PCCV, né, o Plano de Cargos e Carreiras, foi acrescentado lá a VPNI, né, que é a vantagem pessoal nominalmente identificável, que acrescido aos vencimentos base do cargo de auxiliar judiciário, vai representar 90% do vencimento do técnico judiciário. Sim, é uma prova cabal de que foi reconhecido que executavam as mesmas tarefas na unidade e que isso, inclusive, que esse é o que a gente considera como o termo final do desvio, né? Já está havendo aqui uma forma de equiparação. Outra prova de que executa as mesmas tarefas na unidade é que no perfil do PJE não existe lá a classe de auxiliar judiciário. Todos eles estão enquadrados como técnico judiciário. Assim, então, assim, por todos os lados que a gente enxerga essa questão, acho que nos termos aí também do parecer do Ministério Público, não resta alternativa do que pleitear aqui o desprovimento do apelo, né, para a manutenção da sentença do juiz de primeira instância. Estou satisfeito, senhores. Muito obrigado. Muito bem. Ministério Público, doutora Ana Lídia. Vou manter o parecer da doutora Iraci. Desembargador Cleone, o senhor já conseguiu abrir? Não? Eu posso já? Essa matéria aqui é muito importante e ela, não quero assim dizer que seja uma Câmara diferenciada, mas ela é composta de 3 ex-presidentes da Corte. Já foi debatido isso. O desembargador Cleone foi muito sábio em seu voto aqui, ele cita decisões do presidente Paulo Welter, do desembargador Raimundo Barros, do desembargador José Jorge, desembargador Jamil, quem mais aqui? E ele diferencia bem na resolução número 6 de 2007 deste tribunal, quais são as funções do auxiliar judiciário e do técnico judiciário. E ele grifa exatamente essa parte que Vossa Excelência, ilustre advogada aqui, é do sindicato também, né? Destacou, que diz que é tarefa executar os serviços de expediente, inclusive digitação, entre outras atividades da mesma natureza que lhe forem cometidas pelo titular da serventia. Aí, desembargador Cleones traz decisão da minha lavra, desembargador Barros, do presidente, do desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos, do desembargador José Gonçalo de Souza Filho. Não é isso, desembargador Cleones? O senhor quer concluir? Já enfrentamos essa matéria. Exatamente, presidente. E essa matéria nós já enfrentamos várias vezes aqui. Eu me lembro que o desembargador Cleone, no voto dele, ele disse que o técnico foi, de certa forma, reconhecido seu valor, dado um trabalho mais digno do que ele deveria fazer, que era o serviço geral. Eu não disse essa expressão mais digna, porque todo trabalho é digno. Mais assim, notável, vamos dizer. Isso. Então, o senhor está votando pelo... Eu estou votando pelo provimento do recurso. Desembargador Lorival Cerejo. De acordo. Também voto nesse sentido. O conceito de direito de desvio de função enquanto se expressa, não vou nem tecer maiores comentários, você acompanha. Então, apelo provido nos termos do voto do relator. O próximo? 81 parece que é da sua, doutor... Apelação... Quem é o relator? Senhor, Vossa Excelência, desembargador Cleones, 81. O apelante aqui é o Edivaldo Barbosa Oliveira e apelar do Estado do Maranhão, 81.
Só nesse caso aqui está representando o Edivaldo, né? Matéria mesma, não? É a mesma matéria, desembargador. Alegado desvio de função, auxiliar de judiciário, oficial de justiça temporário. E se trata, evidentemente, o senhor pode fazer a sustentação, doutor, porque já está relatado, que é exatamente isso que eu estou dizendo, não é isso? Oficial de justiça temporário. Auxiliar judiciário Foi com oficial de... designado para oficial de justiça temporário. Foi uma promoção. Não, mas isso tem resolução do TJ Que proíbe? Não, que Autoriza. Autoriza. Sim. E ele ficou ganhando mais. Mas a questão aqui é que se quer que seja reconhecido o desvio de função. O senhor tem a palavra, se eu quiser fazer. Obrigado, Excelência. Por que que estamos pleiteando o desvio de função nesse caso, Excelências? Porque ele ficou no cargo temporário de dezembro de 2018 a janeiro de 2021. São mais de 2 anos ocupando um cargo que deveria ser temporário. O que entendemos ser razoável de temporalidade aqui nesse caso? É a substituição do titular do cargo ali nas suas férias, nas licenças, em períodos não superior a 1 ano. Nesse caso aqui, ele ficou no cargo por mais de 2 anos por ausência de servidor no quadro. Então, assim, não entendemos ser razoável que o servidor fique em cargo temporário para suprir a ausência de quadro pessoal. Totalmente comprovado que ele exerceu as funções, né, pelas portarias de nomeação e pelos relatórios de cumprimento de mandados, ou seja, ele efetivamente exerceu a função de oficial de justiça nesse período. E a gente não está pedindo, novamente, deixar claro, não estamos pedindo equiparação salarial, nem enquadramento em cargo diverso do concurso. Estamos pedindo aqui que ele seja indenizado por ter exercido essa função por esse período, mais de 2 anos. Por que a gente está pedindo esse reconhecimento do desvio de função? Foram 2 anos recebendo como auxiliar judiciário, executando tarefas de oficial de justiça. O Estado diz que ele não pode ser reconhecido desvio de função porque ele recebeu custeio de diligência. Mas, Excelência, custeio de diligência é verba indenizatória. Nem adentra o patrimônio dele. Esse custeio de diligência serve para ele pagar a gasolina e manutenção do carro que ele vai utilizar para cumprir os mandados. Então, assim, foram mais de 2 anos recebendo como auxiliar judiciário, executando as tarefas de oficial de justiça, que recebe bem mais. Sim, eu acho que ele precisa ser indenizado por esse período. Ele não recebia? Estranho. Terminou? Só finalizando, Excelência, uma sugestão aqui que poderia acontecer. Ser criada aí uma gratificação por substituição, né? Porque assim existe uma disparidade muito grande entre os vencimentos do auxiliar e do oficial de justiça. Eu estou achando estranho isso, porque sempre aqui que substitui a pessoa recebe a diferença. Não, ele recebe o custeio de diligência, que é aquela verba para ele cumprir os mandatos. Eu estou falando na função. Mas não recebe nenhuma remuneração a mais por estar substituindo o oficial de justiça. Essa é a nossa reclamação. Então, a gente pleiteia a indenização dessa diferença entre a remuneração do auxiliar e a remuneração do oficial de justiça. Então, finalizando, provimento do nosso apelo e a reforma da sentença. Obrigado, senhor. Obrigado, desembargador Cleones. O Ministério Público, doutora Ana Lídia. Eu mantenho o parecer. Muito obrigado, desembargador Cleones. Senhor presidente, não há que se falar em qualquer desvio de função, nem tampouco locupletamento ilícito por parte da administração. Visto que, além da função assumida pelo apelante ter caráter temporário, e a temporariedade aqui não é tempo a rigor, é que ele não vai ser titularizado, ele não vai ser efetivado.
ele está em caráter respondendo pela função. Isso é o que caracteriza a temporariedade. Devidamente regulamentada, a qual foi previamente estabelecido que sejaria apenas o pagamento de indenização pelo ressarcimento da despesa de transporte e alimentação, sem, no entanto, importar em aquisição ou incorporação de vantagem de qualquer natureza, inclusive equiparação pecuniária a qualquer título. Os pagamentos das verbas remuneratórias compatíveis foram devidamente efetivados e isso está tudo disposto na Resolução 14/2008, que eu transcrevi, que estabeleceu. Então, eu estou mantendo a decisão e negando o provimento ao recurso. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Lorival. Mas, afinal, Excelência, o que ele recebia como... Ele recebia exatamente o pagamento de indenização pelo ressarcimento das despesas de transportes e alimentação. E em aquisição e não importar... O parágrafo 2º da resolução do tribunal que diz que não importava em aquisição ou incorporação de vantagem de qualquer natureza. Inclusive equiparação pecuniária a qualquer título. Então, só faz jus a indenização pelo ressarcimento das despesas de transporte e alimentação. E tudo isso não importa em aquisição ou incorporação da vantagem de qualquer natureza. Então, o que diz a lei? Acompanho. Apelo desprovido dos termos do voto do relator. Próximo. Muito obrigado, doutor. 101, desembargador Cleones. Embargo de declaração, José Pirilo Pinheiro e José Ribamar Pinheiro Leda e outros, doutor Pedro Alibe, advogado, embargado Estado do Maranhão, desembargador Cleones, relator. Embargo não tem sustentação, né? Omissão, ocorrência, pedido de sustentação oral não apreciado, nulidade do julgamento virtual, reconhecimento, houve o pedido no prazo de 24 horas com antecedência. Mais uma vez, aí que agora eu vou passar a bola à secretaria, eu já disse, isso não é possível, verifica acontecer. Então, os embargos têm que ser acolhidos aqui, e aí o senhor quer voltar agora, julgar ou não? Aí vai marcar, né? Tá bem. Então, os embargos estão sendo acolhidos, doutor Pedro. Desembargador Lorival. Isso aqui já é uma praxe. Houve aqui um período em que houve alguns equívocos. Eu não estava nem conhecendo essa excelência. Está camuflado. O senhor está nos ouvindo? Isso não pode se repetir. Desembargador Lorival, vou lhe passar só esse pequeno problema, viu? Que de vez em quando tem acontecido. Próximo. 127, senhores. Desembargador Cleones. Agravo interno na apelação civil. Agravante distribuidora de bebidas. Advogado doutor George Augusto Viana Silva, Tiago Lima Melo e outros. Agravado Estado do Maranhão, procuradora Giovana Sanlau. Relator desembargador Cleones, 127. Sustentação? Tem requerimento de sustentação pelo agravante, desembargador. O Jorge Viana está na sala, desembargador Cleones. Relatório, desembargador Cleones. Agravo interno interposto pela distribuidora contra a decisão
proferida pelo desembargador Cleone, no ID de número tal, onde deu provimento ao plano a apelação interposta pelo Estado do Maranhão, aqui agravado, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para regular processamento da execução fiscal originária, oportunizando à Fazenda Pública de São Luís a prévia manifestação acerca da suposta configuração da prescrição intercorrente. Então, nas razões recursais, após salientar o cabimento e tempestividade do agravo e fazer breve relato da lide, a agravante afirma equivocada a decisão recorrida a não reconhecer a regular intimação do ente estatal agravado e o pleno exercício do contraditório em relação à tese de nulidade, citação e prescrição por ela aventada, o que retiraria o fundamento de violação ao disposto no artigo 40, parágrafo 4º, e do item 4.4 do tema 571 do STJ. Então, pugna agravante pela reconsideração. O Estado do Maranhão não apresentou contra-razões. Este é o relatório, não é isso, Eduardo Cleones? Pela agravante, a distribuidora, seu advogado se encontra na sala. Dr. George Viana, por gentileza, decline seu nome completo, OAB para fins de sustentação. George Augusto Viana Silva, OAB 11818 do Maranhão. Gostaria inicialmente de saudar os ilustres desembargadores, componentes da presente Câmara. Gostaria de saudar a presença do ilustre representante do Ministério Público e dos ilustres advogados que estão presentes, seja presencial, seja na sala de videoconferência. E iniciando já o debate da controvérsia, inicialmente eu destaco desde logo que nós fizemos alguns esclarecimentos a respeito da decisão de lavra do ilustre desembargador relator e ponderamos em especial a respeito da prévia intimação do Estado, que ocorreu não apenas em uma oportunidade, mas aconteceu em duas oportunidades, inclusive nas razões do agravo interno, fora colacionado tanto os despachos para que houvesse a intimação do Estado do Maranhão para se manifestar sobre as teses de nulidade, e também das intimações via carga dos autos, que na oportunidade autos físicos existia a remessa, e por duas oportunidades também o Estado do Maranhão apresentou a sua irresignação quanto à tese dos executados. Portanto, e aí é o primeiro esclarecimento que nós ponderamos nas razões do agravo interno, não haveria que se falar de ausência de intimação e, por conseguinte, não haveria que se falar também de nulidade do cerceamento do direito de defesa. E aí, evoluindo para a questão de mérito propriamente dita, é necessário se fazer uma distinção, e a agravante pondera nesse sentido, que o deciso do juízo de base acolheu a tese de nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento de diligências para a busca dos executados. Súmula 414 do STJ e, posteriormente, a tese consagrada no tema 102 do STJ. Bem, o caso dos autos. Houve uma execução fiscal onde a Fazenda Pública indicou o endereço da rua Sergipe, seja da empresa executada, seja de todos os outros corresponsáveis. À primeira vista, e aí é importante destacar que nas folhas 7, 8 e 9 constam certidões de dívida ativa já constando o endereço dos corresponsáveis, e um deles na BR-010, em Imperatriz do Maranhão, ou seja, outro endereço, e das demais corresponsáveis em Anápolis, no Goiás, ou seja, 3 certidões já constando endereço distinto. Uma vez proferido o despacho inicial, em 2002, 24 de julho de 2002, o oficial de justiça compareceu ao endereço informado na exordial pelo Estado do Maranhão. E aí, diga-se de passagem, endereço pelo menos parcialmente incorreto, porque tinha ciência de outros endereços. Uma vez efetivada a diligência na rua Sergipe, o oficial certifica, dizendo que não conseguiu encontrar a empresa, todavia, os representantes da empresa tinham um endereço conhecido em Goiânia, sem precisar qual seria o endereço. O Estado do Maranhão, por sua vez, a despeito de ter que realizar as diligências necessárias para encontrar os executados, que no caso presente
era só uma rápida análise nas próprias certidões de dívida ativa que constam dos autos judiciais, requereu de pronto a citação por edital. E aí, citação por edital, sem nenhuma diligência e sem sequer a análise prévia da documentação carreada nos próprios autos judiciais. Isso ocasionou a citação por edital, e aí despacho proferido já no ano de 2003, em julho de 2003, determinada e acolhida a manifestação do Estado, portanto, não há que se falar em erro do Poder Judiciário, afastando a súmula 106 do STJ, foi deferida e cumprida a citação via edital. O processo transcorreu regularmente. Nos idos de 2010, houve comparecimento espontâneo das partes, apontando a nulidade da citação por edital, porque houve cerceamento de defesa, e apontando ainda a não interrupção do marco prescricional, porque o despacho, ambos os despachos, tanto o inicial, determinando a expedição de mandado de citação via oficial de justiça, quanto o despacho de citação, foram proferidos em 2002 e 2003. Portanto, antes da operação da Lei Complementar 118 de 2005, que consignou que a interrupção do marco prescricional aconteceria pelo mero despacho. Anteriormente, inclusive, como consagrado na jurisprudência do STJ, haveria que existir a efetiva citação, para que houvesse a interrupção do marco prescricional. Artigo 174, parágrafo único, inciso 1, da redação originária do Código Tributário Nacional. Escorado nessas premissas, a juíza de base proferiu sentença, e aí sentença acolhendo a nulidade da citação por edital, porque não esgotado as diligências por parte da Fazenda Pública, aplicando a inteligência da súmula 414, e declarou ainda a prescrição de direito material em desfavor do fisco, determinando a extinção da execução fiscal em Testíria. A apelação do Estado do Maranhão, por sua vez, não aponta o vício de nulidade de intimação. Ela se insurge contra a determinação de nulidade de citação por edital, aduzindo que, naquele momento, ela o Estado não teria ciência dos endereços corretos para serem informados, o que é, pelo menos contrário à prova existente dos próprios autos. Porque ressalto novamente da tribuna que nas folhas 7, 8 e 9 dos autos originários constam endereços distintos daqueles informados na exordial. Portanto, não há que se falar em falha do judiciário. Houve, sim, falha do Estado, e falha do Estado que provocou notoriamente uma violação e cerceamento do direito de defesa das horas dos agravantes que se insurgem contra a decisão monocrática que, reformando a sentença de origem, apontou a aplicação do item 4.4 do tema 571 do STJ. E aí é necessário fazer pelo menos 2 esclarecimentos e esclarecimentos que fizemos nas razões do agravo interno. A decisão de Lavra, do novo desembargador relator, aponta a aplicação de um precedente que se refere à prescrição intercorrente. Todavia, nos autos judiciais, seja na alegação da parte executada, ora agravante, seja nas impugnações do Estado, seja na sentença proferida pelo juiz de origem, não se trata de prescrição intercorrente, e sim prescrição de direito material. A prescrição intercorrente, regulada pelo artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, teria um regramento distinto, e é quando não se localiza bens do devedor. Todavia, não é essa a discussão dos autos. O que se está discutindo nos autos judiciais é que não houve a interrupção do marco prescricional que aconteceria com a citação válida, a citação com o despacho e a efetiva citação, não aconteceu esse marco interruptivo. Por quê? Uma vez declarada a nulidade da citação por edital, some o marco interruptivo e acontece a prescrição. Flui integralmente a prescrição de direito material, uma vez que a constituição dos débitos foram lavrados em certidões de dívida ativa em 1999 e 2001. Portanto, do período da lavratura das certidões de dívida ativa, de 99 a 2001, até o comparecimento espontâneo, onde houve a interrupção do lustro prescricional, transcorreram quase 10 anos na integralidade deste período. De modo que fluído integralmente o prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 174 do CTN. E aí,
é onde nós fizemos os esclarecimentos pedindo e impugnando a reforma da decisão monocrática. E, inclusive, em adendo a isso, trouxemos a intelecção do que o STJ cristalizou na jurisprudência no tema 134, apontando que, em se tratando de prescrição de direito material, e aí torno a repetir, no caso concreto não discutimos prescrição intercorrente, mas prescrição de direito material. O STJ consignou a tese no tema 134 de que, em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, e ela pode ser decretada de ofício com base na anterior disposição do artigo 219, parágrafo 5º do Código de Processo Civil de 73 e da atual disposição do Código de Processo Civil 487, no inciso 2. Por quê? Porque eu não estou tratando de um evento acontecido no lustro do processo. De modo que, existe um argumento também de direito para que se infirme as conclusões da decisão proferida pelo ilustre desembargador relator. E no segmento dessas razões, apontadas razões de fato e de direito, a agravante pugna pela reforma da decisão para que se mantenha a sentença de origem que extinguiu a execução fiscal e condenou o Estado no pagamento de honorários. E como último pedido constante do agravo interno, houve uma apelação adesiva interposta pelas horas agravantes, solicitando a majoração da verba honorária estabelecida na origem. Uma vez reafirmada, uma vez provido o agravo interno, mantida a sentença de extinção, também surge a necessidade de que se aprecie a majoração da verba honorária estabelecida na origem. E são com essas considerações e esclarecimentos trazidos tanto nas razões do agravo interno e da presente sustentação que a agravante pugna pela reforma da decisão monocrática ora recorrida. Eu agradeço a atenção de todos e, desde logo, fica registrado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jorge. Agravo interno, sem manifestação ministerial, com a palavra o relator. Senhor presidente, conforme bem expus na minha decisão, ao analisar as razões da primeira apelação interposta pelo Estado, ora agravado, pontos que o cerne da controvérsia cinge-se no reconhecimento da nulidade da citação via edital e consequente configuração da prescrição no bojo da execução fiscal originária. E, nesse particular, a referência ao termo intercorrente não desnatura o fato de que o STJ, ao julgar o RESP número em sede de recurso repetitivo, acabou por fixar parâmetros de contagem nas execuções fiscais, de acordo com o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, e em razão de existência de posicionamentos dissonantes na doutrina e na jurisprudência pátrias acerca do procedimento para contagem dos prazos prescricionais face à ocorrência de causas suspensivas interruptivas, culminando na elaboração dos temas 566 a 571. E eu transcrevo, senhor presidente, esses temas. Ora, independente... Nós já lemos, essa parte da transcrição, o senhor não precisa. Pois é. Ora, independente do caso, o despacho ordenador da citação ter sido proferido antes da vigência da lei, que deu nova redação ao inciso 1 do parágrafo 174 do Código Tributário, o qual previa em sua redação original que a prescrição interrompia pela citação pessoal do devedor, a consequência processual seria a suspensão da execução logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, caso tenha sido efetivada a citação válida, ainda que editalícia. Ocorre que, tal bem exposto, o ente estatal, na sua peça recursal, acabou por demonstrar em princípio a ocorrência de efetivo prejuízo ao retratar a incidência da causa interruptiva do prazo prescricional em plena consonância às teses estabelecidas pela Corte Superior e acima retratada, principalmente ao ter sido declarada nula a citação por edital realizada nos autos e ainda assim validá-la como marco para fins de contabilização do prazo prescricional. Daí porque, sem qualquer mais ferimento ao princípio da não surpresa, como tenta levar a crer a agravante,
expõe-se ter sido assodada a extinção da execução fiscal originária, pois, em verdade, independente das anteriores manifestações do ente estatal nos autos, competiria ao juiz monocrático proceder à intimação do Estado do Maranhão em observação ao regramento inserido no 40, parágrafo 4º, no artigo 40, parágrafo 4º, qual preconiza que o juiz poderá reconhecer a prescrição de ofício, mas depois de ouvida a Fazenda Pública sob pena de malferimento aos princípios do contraditório ampla defesa e não surpresa, possibilitando sua manifestação principalmente por ter demonstrado nesta sede recursal o efetivo prejuízo consistente a priori na ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional, a obstar a própria execução do título em questão, será melhor elucidado no retorno dos autos ao juiz original. Nestes termos, no caso em tela, não há que se falar em excessivo formalismo. Essa exigência prévia, intimação do poder público, para se surgir nos autos a provável ocorrência do efetivo prejuízo em desfavor do ente estatal agravante, em razão de suposta não configuração da prescrição intercorrente, que torna imperiosa a cassação da sentença monocrática. Tinha que ter sido ouvida a Fazenda Pública. Transcrevo jurisprudência do STJ, de outros tribunais. Assim, presidente, reafirmado o argumento da decisão agravada, mantenho a decisão e nego provimento ao agravo. Entretanto, submeto a essa colenda da Câmara. Desembargador Lorival, eu vou acompanhar porque entendo que o juiz ele declarou a prescrição antes de ouvir a Fazenda Pública. E como disse para o Cláudio, tem repetitivo sobre o assunto. Então está correta a decisão monocrática, objeto agora do agravo inteiro. Mas eu quero fazer um registro, depois de votar, elogiar a performance e o desempenho aqui do Dr. George Viana. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo essa semana, quando ele me levou memoriais no gabinete. E a maneira como ele se comportou, elegante, demonstrando conhecimento, elegante, não só no modo de ser, mas também aqui no visual dele aqui hoje. Na sessão. E eu quero dizer que ele é filho de um dos magistrados que eu tive a oportunidade de conviver quando eu exerci cargos de tribunal na região tocantina, que tem o mesmo perfil nos nossos tempos atrás, que é o doutor Genivaldo. Então, eu fico muito empolgado em ver quando um filho de um colega segue essa trajetória e da maneira desenvolta em que percebo que Vossa Excelência tem um futuro muito brilhante aí e desejo sucesso, apesar de hoje do resultado ser desfavorável. Mas continue firme aí no seu propósito. Um abraço. Parabéns, doutor. Parabéns. O próximo? O próximo é da minha relatoria. Veio de Codó. Vamos ter sustentação? Qual é o número? Primeiro da pauta, vou já anunciar. Só quero saber quem vai sustentar aqui. A sentença não agradou nem A nem B, nem município, nem a parte. Apelação civil. Primeiro apelante é Maria de Jesus Moreira Pereira. Segundo apelante é o município de Codó. Ambos representados por seus respectivos advogados. O parecer aqui é seu, doutora Ana Lídia, da sua lavra, pelo parcial provimento. Sucinto relatório, senhores. Eu adotei o relatório lá lançado por doutora Ana Lídia em seu parecer, onde consta que da senhora Maria de Jesus e o município de Codó apelam da sentença prolatada pelo juiz de direito da primeira vara da comarca de Codó, nos autos de uma ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para condenar o ente público a pagar ao autor a indenização por danos morais, o valor equivalente a R$100 mil,
corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir da publicação da presente decisão, acrescidos de juros de mora na taxa aplicável às cadernetas de poupança desde a citação. Indenização por danos materiais sofridos no importe de 145 mil e ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados na proporção de 10% sobre o valor da condenação. O município de Codó sustenta a ausência de elementos configuradores de sua responsabilidade civil, tendo em vista que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano suportado pela ofendida e a conduta lesiva do ofensor. Aqui o filho dela, o senhor... Me ajude bem aqui a abrir aqui. Cadê? Mauro Moreira Pereira. O Mauro, ele sofreu um acidente de moto lá no município de Codó, foi levado pelo SAMU ao hospital público lá municipal e mesmo alegando dores na cabeça e tudo, sequer um raio-x, a tomografia foi realizado, deram alta a ele porque não havia leito, ele retorna para sua casa, em seguida começa a sangrar e retorna ao hospital, onde veio a óbito. Então, aqui, a conduta ilícita praticada seria essa. Então, o senhor vai falar em nome de quem? A Maria, ela quer a majoração do valor, não é isso? E o município de Codó está presente? Então, só vamos lhe ouvir. Eu lhe adianto que eu entendo que existe o ato ilícito, e então nós poderemos restringir aqui, se o senhor desejar assim também, a sua sustentação à majoração. R$100 mil. Eu já adianto que estou mantendo, que está dentro do parâmetro da Câmara. Mas ele quer majorar e ele tem o direito de sustentar. Pois não, seu nome completo, AB? Primeiro. Obrigado. Cumprimento os outros membros da segunda Câmara de Direito Público, desembargador Jamil Gedeon, desembargador Cleontes Cunha, desembargador Lorival, e também a doutora Ana Lídia, apresentando a Procuradoria. Foi feito já o relatório, então vou direto aos pontos. Responsabilidade objetiva do município é ponto incontroverso, tanto na sentença de base quanto já proclamado pelo relator, desembargador Jamil Gedeon. Quais os pontos que nos trazem a discutir o quantum fixado para a reforma dos danos morais? Primeiro, observância aos parâmetros do STJ. E aí trago aqui, está no corpo do apelo, não vou cansar vossas excelências fazendo leitura de ementa e tampouco de trechos de decisão, mas do agravo no recurso especial 1548494, em que o ministro Nunes Maia, ele destaca que nós devemos, nos casos desses autos, nos ater ao caráter punitivo, inibitório, educativo da reparação. Trago ainda um precedente dos tantos que estão citados na peça, nas razões de apelo, o agravo regimental do ARESP 392102, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, e também há alguns precedentes elencados na peça da Procuradoria de Justiça, no sentido de que o quanto indenizatório aos casos semelhantes ao que trazemos aqui para análise de vossas excelências vai oscilar no padrão do STJ de 300 a 500 salários mínimos. Quais as singularidades? Para pedir a adequação do que a juíza de base já determinou, desembargador Lorival, para a apreciação de vossas excelências. Primeiro, o Mauro, que faleceu, permaneceu por mais de 3 horas no hospital sem atendimento médico. Além disso, não houve
transferência ou regulamentação de leito. Lembro, Vossas Excelências, que em Codó nós temos o Hospital Geral Municipal de porte médio. Não houve também investigação clínica, mesmo com os relatos do paciente de surdez e até o estado de inconsciência no qual foi acometido e teve alta médica enquanto inconsciente. Tudo isso foi acompanhado pela mãe, ora apelante. Daí, todo esse momento de dificuldade, aflição e angústia vivenciado por Dona Maria de Jesus, seja no Hospital Geral Municipal, seja em casa, seja no retorno pela manhã ao Hospital Geral Municipal de Codó, devem trazer para Vossas Excelências esses elementos de gravidade e irreversibilidade da lesão psicológica e emocional que se abateu sobre a recorrente. Além disso, o grau de parentesco na condição de genitora. E aí ratifico que nas razões, na manifestação da doutora Ana Lídia, ela também opina pela majoração, pelo alargamento do quantum fixado na base e no caráter aos danos morais. O outro ponto que merece destaque é o pedido de reforma dos danos materiais, desembargador Jamil. A juíza de base, ela considerou no cômputo apenas os salários, um salário mínimo que o falecido recebia à época, estava empregado formalmente, com vínculo na CTPS, e excluiu da reparação por dano material 13º, férias e FGTS. Ou seja, também não houve observância aos parâmetros do STJ. Trago aqui como base o RESP 1422878 do ministro Vilas Cueva. E é nesse sentido, projetando a perspectiva de vida do homem brasileiro, que segundo o IBGE 2019 é de 73 anos e um mês, considerando ainda que o Mauro faleceu aos 32 anos e tinha uma expectativa de 41 anos de vida, somando o que deixou de auferir e que essa família deixou de ter de valores concretos, nós pedimos a adequação nos danos materiais para acrescer, reformando a sentença de base, os valores relativos a 13º, férias, acrescidos, óbvio, do texto constitucional e do FGTS. Caminhando para o final, desembargador Jamil, no que tange aqui as ponderações feitas pelo município, a negligência do ente público e a responsabilidade objetiva são pungentes, então não vou fazer mais pronunciamentos acerca desse ponto. E assim, em apreço às particularidades aqui alinhavadas, requer de Vossas Excelências a majoração dos danos morais ao importe de 250 mil, que ficaria entre o patamar fixado pelo STJ, estando abaixo dos 500 salários mínimos, bem como a reforma da sentença, desembargador Lorival, para acrescer aos danos materiais o cômputo dos valores relativos a 13º, férias, terço constitucional de férias e FGTS. E ainda, finalizando, prestigiando o trabalho advocatício na sede recursal, contemplado pelo nosso Código de Processo Civil, pedindo também a majoração dos honorários sucumbenciais ao patamar de 20%. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Doutora Ana Lídia, pelo Ministério Público. Eu mantenho o meu parecer. Muito obrigado. Pelo desprovimento também do recurso do município de Codó. Sim, mas a senhora se manifesta pelo parcial provimento para... Do município, do recurso da Maria, porque são dois apelos, não é isso? Sim, mas para majorar em... Nos danos morais. Para quanto? Eu deixei a critério da Câmara. Tá bem, obrigado. Senhores, na hipótese comprovada a gravidade do quadro clínico, a conclusão lógica é que houve falha na prestação do serviço médico do Estado, lato sensu, quando os agentes públicos, por nítida negligência, não realizaram qualquer imagem do crânio do decujus, que, conforme consta em seus prontuários médicos, se queixava
de fortes dores na cabeça, mesmo após a medicação, vindo ainda a ficar inconsciente no âmbito hospitalar, ao invés de submetê-los a outros diagnósticos ou tratamentos mais intensos, terminou sendo imposto a ele, aos seus genitores, uma angústia por acompanhar de perto todo esse sofrimento até a morte do filho. Então fica evidenciado nos autos que o réu não cumpriu o dever de prestar o serviço adequado, culminando na evolução das lesões e morte do filho da autora, que, diga-se, era jovem e possuía 32 anos de idade. Então é patente aqui a ocorrência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano moral sofrido pelas partes, a ensejar a responsabilidade civil do Estado. Quanto ao valor da indenização por danos morais, verifica-se que o valor fixado na origem, no patamar de R$100 mil, não fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo a um só tempo para compensar o autor e repreender o réu, para que ofereça tratamento médico hospitalar digno e eficiente para a sociedade. Além do mais, se encontra em consonância com as decisões desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere ao dano material, a orientação do STJ está consolidada no sentido de fixar a indenização por morte em responsabilidade do Estado com pensão de 1/3 do salário percebido, ou salário mínimo, caso não exerça trabalho remunerado, até a idade que a vítima completaria 65 anos. Outro sim, ausente pedido de pensionamento, mas sim pedido de indenização por danos materiais, estes presumidos, com base no entendimento consolidado no STJ, por ser família de baixa renda, há nítida possibilidade de conversão de tais valores, pelo qual reputa o patamar de R$145 mil, proporcional ao caso em voga, pois o decúbito na época de seu falecimento possuía 32 anos de idade. Isso porque o simples cálculo aritmético de 1/3 do salário mínimo vigente, de R$ 1.320, estaria R$ 440, multiplicado pela diferença de quanto o decúbito completaria 65 anos de idade, seriam 33 anos, 396 meses, corresponde, e se chega a um valor de R$ 174 mil, valor este além do que é arbitrado na sentença de origem. Trago doutrina e jurisprudência a respeito e, mais uma vez, eu digo que no dano moral, a orientação do STJ está consolidada no sentido de fixar a indenização por morte de filho com pensão de 2/3 do salário percebido ou salário mínimo, caso não exerça trabalho remunerado, até 25 anos, a partir daí reduzida para 1/3 até a idade em que a vítima completaria 65 anos. Então, a sentença está de acordo com todas essas decisões e eu estou aqui votando pelo conhecimento e não provimento de ambos os recursos para manter incólume a sentença recorrida em todos os seus termos. Majora os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. Como voto parcialmente de desacordo com o parecer ministerial. Gente, eu só queria perguntar, foi 100 mil Danos o morais. dano moral. O dano material e a família é de baixa renda, não é Sim, isso? sim. Eu queria propor a Vossa Excelência que a gente aumentasse para 120 mil o dano moral, se Vossa Excelência concorda. Vamos ouvir Eduardo Lorival? Eu concordo, porque o patamar do STJ vai de 100 a 150. Eu concordo. Diante da colocação dos senhores, eu adequo o voto, então, parcial ao provimento, de acordo já com o parecer ministerial, e alterando o valor, dando parcial ao provimento ao apelo da senhora Maria de Jesus Moreira Pereira para fixar o dano moral em R$ 120 mil. Só fazer a anotação aqui para corrigir que o voto está lançado só com 100 mil. Tá bem, doutor? Eu convenci os meus colegas e eles me convenceram. Muito bem, o próximo? Obrigado. Bom Natal. Número 2 é um agravo de instrumentos de Bardocleones, agravante ao Lindomar da Silva Queiroz,
Seus advogados é Dr. Carlos Miranda Figueiredo e Edneia Matos Lima. Agravado do Estado do Maranhão, relator desembargador Cleônides Carvalho Cunha. Parecer da Procuradoria pelo não provimento, parecer da Lavra Dr. Francisco das Chagas Barros de Souza. Senhor presidente, houve um pedido de adiamento porque a pauta não teria sido publicada a tempo. Eu pedi informações ao secretário e me disse que a pauta foi publicada a tempo. Então, Qual é a alegação? de que a pauta não teria os 5 dias úteis da publicação. Se isso for de fato, é evidente que não poderíamos ter julgado nada aqui da segunda Câmara de Direito Público. Mas o secretário me afirmou aqui que a pauta foi publicada a tempo, com os 5 dias necessários da publicação. É bom ter uma certidão nos autos, porque eu vejo aqui... Isso. O senhor está certificando aqui em sessão, afirmando isso? O senhor está declarando aqui sua fé e certifique nos autos, por favor. Foi que dia? Foi publicada no dia 5? O senhor certifica nos autos, então... 5 de dezembro? Então tem bastante dias úteis. Então eu estou indeferindo o pedido sob esse fundamento, porque não há. É um agravo de instrumento de Lindomar Silva Queiroz, que salienta o cabimento e tempestividade do agravo, alega equivocada decisão do juiz ao indeferir o pedido de antecipação de tutela por ter sido demonstrado nos autos fumboniures em seu favor, consistente na ilegalidade e abuso do seu ato administrativo demissional, por restar demonstrado não poder ser imputada alguma intencionalidade ou ânimo de se locupletar em decorrência do estado grave de depressão, confusão mental e de estar sob efeito de medicação no momento dos fatos, além de que toda a demanda administrativa teria sido baseada em áudios e prints de conversas particulares consideradas provas ilícitas. Diz que não é razoável a suposição de que o servidor teria intenção de angariar vantagens em razão do cargo, vez que trabalha para o tribunal há mais de 10 anos e conduz conduta ilibada. O agravante assemelha que não haveria congruência entre os fatos narrados pela própria comissão e a penalidade agravada. O risco, suscita ainda o risco do prejuízo e não manter remuneração mensal, verba de natureza eminentemente alimentar. O agravante sequer requer a concessão de antecipação da tutela na sede recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão demissional, procedendo-se à medida de reintegração do agravante ao cargo anteriormente ocupado. E no mérito pugna pelo provimento do agravo, confirmando-se a tutela. Eu indeferi o pleito de antecipação de tutela e o agravado apresentou contra-razões. A Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento. É o relatório. Não houve agravo interno da sua decisão? Não, aqui é um agravo. Então a discussão aqui toda é só o pedido de tutela. Para que ele possa ser reintegrado. Exatamente. Eu mantenho o parecer, desembargador. Desembargador Jamil, excelência, permissão. Tenho pedido de sustentação oral, doutor Fernando Reis, em nome do agravante. Pois não, doutor Fernando. Por gentileza, seu nome completo, OAB. Fernando Antônio Reis Silva, OAB Maranhão 21816. Inicio cumprimentando Vossas Excelências, eminentes desembargadores integrantes da Câmara, a doutora representante do Ministério Público. E, como já bem relatado pelo desembargador Cleônides, a busca da tutela, a antecipação da tutela para a reintegração do agravante, que foi negada em primeiro grau. E aqui a gente destaca, basicamente, 3 circunstâncias. O primeiro é o estado mental do agravante, ele antecede a própria instauração do PAD, e é contemporâneo à ocorrência dos fatos. Estado de depressão, estado de confusão mental, ele estava sob efeito de medicamentos.
E todas essas circunstâncias, elas foram comprovadas nos autos, comprovadas no PAD, e, no entanto, através de atestados, perícias, laudos que indicavam a necessidade do afastamento do agravante do serviço, por conta exatamente dessa sua situação mental. No entanto, a comissão processante, ela ignorou as disposições tanto do Estatuto dos Servidores, artigo 251, quanto do próprio artigo 42 da Resolução 50, que disciplina o processo administrativo disciplinar no âmbito desse TJ, que versam sobre a instauração do incidente de insanidade, né? Havendo razoável dúvida sobre a situação mental do servidor processado, né, é necessário que a comissão se manifeste e requeira o laudo, né, pela junta médica do tribunal, que vai dirimir eventuais dúvidas sobre a sua situação mental, né, sobre a situação de saúde de uma maneira geral, no caso específico da situação mental, o que não foi feito, né? Então, aí a gente já tem uma primeira violação dentro do próprio PAD aos direitos do servidor agravante. Outra situação é que as provas, né, nas quais se fundou a decisão no processo relatório, com as decisões subsequentes no processo administrativo disciplinar, nós reputamos por ilícitas. Por quê? Foram prints de WhatsApp, né, prints de tela, que não tem nenhuma confiabilidade, nenhuma certificação, certo? Conforme é exigido, inclusive, pelo próprio artigo 36 da Resolução 50 também, certo? Que, na possibilidade ou na dúvida razoável sobre alguma prova, possibilita, né, que a comissão processante requeira o exame pericial. Apenas para que nós possamos exemplificar aqui recentemente, talvez seja do conhecimento de vossas excelências, salvo engano, no Rio Grande do Sul, num júri popular, um advogado demonstrou ao vivo, diante do júri, a possibilidade de manipulação das conversas de WhatsApp. Ele lá abriu o seu WhatsApp, entrou numa determinada conversa e trocou o texto. Dali poder-se-ia tirar um print e juntar em determinada circunstância para acusar alguém de algo. Por isso é importante, e aí o Código de Processo Civil, ele coloca diversos elementos, certo? Como a perícia, como a juntada de ata notarial, cujo o teor, dado através de fé pública do tabelião, descreve o que está naquela conversa, certo? Existem elementos tecnológicos, né, certificações de integralidade de dados, e nada disso foi feito. É outra violação ao direito do agravante que, no todo, saltam aos olhos, certo? Que foram aventados já no processo judicial, né, e que não foram observados pelo juízo de primeiro grau para a concessão da tutela requerida, né? No outro ponto, também, a penalidade aplicada ao agravante, ela soa excessiva e desproporcional. Primeiro, por conta dessas próprias circunstâncias em que, obstado o direito dele ao exame de sanidade mental, à aferição das suas condições clínicas, né, de sua condição de saúde, pela não produção da prova pericial, que, ainda que o resultado fosse desfavorável, mas que fosse oportunizado. Nós não podemos simplesmente pegar um print de WhatsApp e tomá-lo como verdadeiro. A quem acusa cabe o ônus da prova, e aí, havendo dúvida sobre essa prova, é necessário que ela seja certificada como idônea. A não concessão desse direito para a defesa, né, viola o seu próprio direito de defesa e acarreta a nulidade do próprio processo, né? Pois bem, esse processo desagou na pena demissional,
certo? Onde não há a aferição do ânimos do agravante, naquelas circunstâncias, né, como relatado lá no PAD, onde o agravante, que tem um histórico, como disse o desembargador Cleones, de mais de 10 anos de prestação de serviço, sem mácula. Então, não se pode simplesmente, né, diante de todo esse quadro fático, né, se aplicar. O Fernando congelou a imagem. O Fernando, eu congelei por 30 segundos aí, não sei, as últimas palavras não ouvimos. Então, Novamente Excelência, congelado. Vossa Excelência me ouve agora? Tá. Sim. Sobre a aplicação, a penalidade é excessiva, né, a nosso ver, né, já por essas razões impostas colocadas aqui, que violam os direitos a ter um justo processo administrativo disciplinar em face do agravante, né, em face do seu histórico funcional, né, em face da ausência de ânimos na acusação que foi imputada contra ele, né, e num outro âmbito subjetivo, né, a demissão acarreta a supressão de uma verba alimentar que as consequências ultrapassam a própria pessoa, né, ultrapassam a sua própria esfera pessoal do agravante. Todas essas circunstâncias, Excelências, elas estão patentes no próprio processo, né, judicial, ainda que em juízo de cognição sumária, né, é possível evidenciar requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela pleiteada. E mais, é uma medida que é reversível, certo? Pode a reintegração do autor, um eventual julgamento de improcedência da ação principal, depois dos seus recursos transitada em julgado, ela não acarreta prejuízo ao Estado. Ela não acarreta, né? Então ela é perfeitamente reversível se assim entender no futuro todas as instâncias judiciais. Mas no momento, a nosso ver, é necessária a determinação da reforma, né, da decisão anterior, a concessão da tutela, certo, requerida para determinar a reintegração, enquanto ocorre normalmente o trâmite do processo judicial. E é assim que nós nos manifestamos em favor do agravante e desde já agradeço a Vossas Excelências a atenção. Obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Com a palavra ao Ministério Público. Dona Lídia. Mantenho o parecer. Pelo desprovimento. Pelo desprovimento. A palavra com o relator, desembargador Cleones. Senhor presidente, não obstante as razões recursais, eu entendo não merecer provimento ou agravo de instrumento. E ressalvo, senhor presidente, que os 10 anos sem mácula foi referência do advogado no agravo e não minha. Eu constei no relatório. É que, muito embora o agravante afirme ter sido demonstrado a fumaça do bom direito em seu favor, não se antevê a prefalada ilegalidade ou mesmo abuso no ato administrativo que resultou em sua demissão do cargo de técnico judiciário, pois, analisando atentamente a documentação por ele próprio acostada, a exordial da ação originária, consistente na cópia integral do processo administrativo instaurado e que culminou no seu ato demissional, não vislumbro qualquer mácula em sua tramitação, mas, a priori, além da composição regular e qualificada da comissão processante, a plena observância do princípio constitucional do devido processo legal, com a notificação pessoal do agravante e a apresentação de todas as peças de defesa, tendo sido devidamente assistido por advogado, regularmente por ele constituído, realizado interrogatório e oitiva de testemunho. No caso da leitura própria da portaria de instauração, bem como do termo de iniciação,
os autos originados, é possível verificar que o objeto da controvérsia foi devidamente delimitado, in verbis. Eu transcrevo, inclusive, no voto. E ainda observo que a comissão processante assegurou o exercício do contraditório e da ampla defesa, solicitando, inclusive, à junta médica parecer sobre a possibilidade da parte autora prestar depoimento, não havendo, portanto, óbvia instauração do processo administrativo disciplinar contra o servidor em virtude do seu quadro de saúde, notadamente quando assistido por advogado. Ademais, vale ressaltar que, de acordo com os laudos da junta médica oficial e o memorando da divisão médica apresentados no PAT, as enfermidades enfrentadas pelo agravante não retiravam ou sequer diminuíam a capacidade de tomada de decisão, conforme está escrito, aspas, ao longo do atendimento identificou-se fala e linguagem normais, cognição preservada, bem como memória. Não foi percebida alteração de cognição e memória. Em atenção a memorando, informa que consulta a junta médica do tribunal, esta informa que, em que pese os sinais de ansiedade, a angústia do servidor Lindomar da Silva Queiroz, motivados pela situação vivenciada, não foi constatada situação de doença que o impeça de participar das atividades rotineiras da vida cotidiana, bem como responder aos quesitos propostos pela administração presencialmente ou por videoconferência. Isso são os laudos médicos que estão nos autos. Entendo por descabido, isto por derradeiro que afirma, o argumento de nulidade do processo sobre o fundamento de imprestabilidade de prints e WhatsApp, tendo em vista a observar que o próprio agravante, em toda a sua narrativa, confirma o teor das mensagens. Nesse contexto, não observando, num primeiro olhar, falha na condução do procedimento administrativo instaurado para apuração da transgressão disciplinar atribuída ao agravante, ou mesmo afronta ao devido processo legal a exigir a ingerência do Poder Judiciário, afigura-se em princípio legal seu ato demissional, ainda mais quando pautado não considerava ser probatório acostado aos autos que atesta comportamento incompatível com os deveres exigidos no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, o que levou este tribunal, através do seu órgão plenário, administrativamente e à unanimidade, entender pela aplicação da penalidade de demissão. Então, por isso, senhor presidente, eu não vou conceder, não concedi a liminar a tutela antecipada que foi negada pelo juiz e estou mantendo a decisão aqui. Desembargador Lorival. Infelizmente já foi, esse caso já foi debatido muitas vezes e não há outra saída a não ser essa, apontada pelo desembargador Cleones. Eu ouvi atentamente as razões aí na sustentação oral do doutor Fernando, mas aí eu acho que muitas das matérias confundem com o próprio mérito. Nós estamos apreciando apenas aqui a tutela, diante de uma decisão unânime do órgão especial do Tribunal de Justiça. Então, em tutela antecipada, eu não vejo preencher aqui nesse momento também os requisitos. Então, acompanho aqui o relator. Apelo desprovido, agravo desprovido, no chamo do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. Desembargador Cleones, o senhor tem algum destaque a fazer Nenhum, aqui a pauta? presidente. Tudo de acordo com Não, o desembargador que está na Lorival, pauta. eu me dirigir porque eu acho que o senhor não tem nenhum aqui, só tem desembargador Jamil e desembargador Cleones aqui nessa pauta. De 200 processos, desembargador Cleones. Ele está com ciúme hoje. Por isso que eu quero assumir a presidência para descobrir esse mistério. Ele está morto de ciúme Tu tá hoje, morto, desembargador Cleones. Tu Tem tá um senso, morto, desembargador Lorival, ele chateado. Então, doutora Ana Lídia, a senhora tem algum destaque? Desembargador Lorival, desembargador Cleones, eu quero que fique registrado. Eu tenho um destaque. No número 5 está como sem interesse.
Na realidade, é pelo não provimento o parecer. Feita a retificação. Deixa eu só... Esta Câmara, formada pelo desembargador Dorival, envia um telegrama ao ministro da Justiça. Flávio Dino, não ilustrei, reunidos esta manhã, felizes por sua aprovação para a ministra federal. Logo assim, os desembargadores Jamil, Cleone e Lourival, reunidos em sessão da terceira Câmara, manifestaram a felicidade e parabenizam Vossa Excelência pela aprovação. Escreva aí, senhor desembargador, escreva e será encaminhado. O senhor vai redigir. Só quero fazer a retificação. É melhor botar a segunda Câmara de Direito Público. Segunda Câmara de Direito Público, do Tribunal de Justiça, proposta pelos desembargadores, manifesto a alegria e felicidade por sua aprovação para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Está aprovado. Desembargador, doutora Ana Lídia, no meu relatório consta, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do apelo. Caso seja conhecido, o órgão ministerial pugnou pelo desprovimento do mesmo para que seja mantida incólume a sentença. Exatamente, É isso, né? É isso. Porque na pauta veio sem interesse. Na pauta que está o equívoco. Ok. Tá certo. Mais algum destaque? Mas calma, senhores. Não, ainda temos muito. Algum destaque ainda aqui? Desembargador Cleone. Não, desembargador. Então, mantidos os votos e o parecer ministerial, então estamos por encerrada aqui esta parte. Vamos facultar a palavra, já que é a última sessão, mas eu queria antecipar esse é o primeiro, para fazer um agradecimento a nós pela produtividade, agradecer a Deus, agradecer especialmente a nossa equipe, aos servidores aqui da segunda Câmara. Tive a oportunidade esse ano de estar presente lá, aqui no anexo onde eles trabalham, verificar as condições e participar dos 10 anos das segundas câmaras cíveis reunidas e dizer assim que todos vocês aqui são importantes. Preparo aqui o nosso som, que às vezes chega aqui, a internet está funcionando, a sala aqui já está iluminada, limpa, ar-condicionado ligado. Exatamente. Então, as palavras realmente são de agradecimento a todos. Nós cumprimos aqui a nossa obrigação, nosso dever, mas, modéstia à parte, nos esforçamos muito e todos nós cumprimos a meta, não é isso? Julgamos mais do que recebemos. Perfeitamente. Agradeço a especial aqui, até pelo dia ao Ministério Público, na pessoa da doutora Ana Lídia, que representa os procuradores lá da terceira Câmara, a doutora Iraci, a Marilé já saiu, não está mais, mas o Lobato, todos. E, em nome de todos os servidores, eu cumprimento aqui o nosso querido secretário, que é o Bruno. E um abraço especial ao desembargador Cleone, eu falei pessoalmente ao desembargador Lourival. Agora sim, a palavra está facultada. Eu quero também ratificar todas as palavras, desejar Feliz Natal a todos, parabenizar a todos. Quero fazer um destaque especial ao nosso secretário Bruno, que é um secretário muito dinâmico. Perdoar as falhas eventualmente cometidas. Então, estamos todos de parabéns. Obrigado. Nada mais havendo, eu declaro encerrada a sessão da segunda Câmara de Direito Público. Até o próximo ano, sob a presidência. Feliz Natal e um próspero ano novo a todos. Obrigado, senhora. Abraço. Tchau. Olha, a pauta virtual do dia 25 de janeiro já está lançada, viu, senhores?